Amém? Glória a Deus. Diga a pessoa do seu lado, você tem fé? E você pode dizer também para ela assim, ou você acredita? Acho que ficou um pouco confuso, né? Aí pergunta para uma outra pessoa, você tem fé ou você acredita? A gente escuta muito o pessoal falando, eu acredito, eu acredito. Eu ouvi o Felipe falando umas 10 vezes agora há pouco, eu acredito, eu acredito. Mas acreditar é diferente de ter fé, eu quero explicar um pouco sobre isso. Porque há muita gente que acredita e está frustrado, porque confunde fé com acreditar. E está cheio de gente que é crente, que tem crença, mas não tem a Deus e não conhece a Deus. Então vamos tratar esse assunto. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Quem quer ouvir, diga amém. João capítulo 17, no verso 3, é o primeiro texto que eu quero ler com vocês. Em João no capítulo 17, no verso 3, esta é a vida, vamos lá, esta é a vida, mais uma vez, esta é a vida, vamos segurar aqui nesse texto, o que mais importa do que a eternidade? Será que o seu bem-estar, seus resultados, sua casa, seu carro, o que mais importa, o que é mais importante? Nós estamos falando aqui de vida eterno. Você veio para a igreja para ouvir das coisas que são eternas. Porque todas as coisas que aqui estão, elas são? Não, passageiras. Certo? Inclusive o seu carro que você usa hoje. Logo vai ter que amar. É só aqui no Japão mesmo que a gente amassa carro, né? O pessoal não quer nem ganhar o carro. Ela prefere, não pode amassar esse carro, né? Para você ver como a traça e a ferrugem corrói. Essa semana eu fui lavar o banheiro de casa ali, que eu, por mais que vocês acham que não, eu faço as coisas também, na minha humildade. E eu fui lavar com bombril, assim, sabe? Falei, não, vou tirar esses negócios. Sabe aquela coisa ruim do corpo, que sai do corpo? Aqui fica assim meio encrostado no banheiro. É ruim aquilo lá, não é feio aquilo lá? Não é feio, não? Ó, se eu for no seu banheiro, tomar um banho lá, e tiver preto o seu chão, daquelas gorduras do corpo, tá lá, eu vou chamar a sua atenção, que isso aí é sujeira, não é a cor do chão aquilo lá. E eu usei bombril, só que eu aconselho você não usar o bombril, aquele que a gente fazia fogo no Brasil, sabe? Eu usei aquele que a gente fazia fogo, ficava assim, e no outro dia estava cheio de marquinhas de ferrugem, né? E aí eu olhei, eu falei, estraguei o banheiro. Outro dia não, hoje, que eu vi, de manhã. E aí eu fui lá e lavei e ainda saiu. Porque você sabe que o ferrugem no plástico, ele pega no plástico e não sai. Fica aquela coisa velha, né? Feia. Então, assim como o banheiro é o seu dinheiro, assim como o meu banheiro é as coisas que você tem, assim como o meu banheiro é tudo que você possui na terra. A traça e a ferrugem vai correr. Então, nós estamos falando de vida. Então vamos lá, esta é a vida eterna. E aí eu quero falar mais uma coisinha para você. Não é onde você vai morar, viu? Tá? Não é, no céu. Tem gente que vem para a igreja porque quer ir para onde? Para o céu. Eu quero dizer para você que aqui não é rodoviária. Aqui não tem, entendeu? Baldeação, céu, destino inferno, não. Ok? A vida eterna é esta, que te conheçam, o único e verdadeiro, o único Deus e a Jesus Cristo, a quem? Então, ensina a pessoa do seu lado aí o que é vida eterna, fala para ela, pode falar à vontade, prega para ela. Fala para ela o que é que você acha, você, entendeu? Para ela não pensar que aqui é rodoviária. O que é vida eterna? Vamos lá, dinâmica, culto aqui é diferente, porque você está esperando o quê? Amém. Não vai rolar aqui isso aqui. Ensina essa pessoa do seu lado, talvez ela é um visitante, talvez ela é um amigo, talvez é seu marido. Nossa, a vida eterna é isso. Então quem pensou que a vida eterna é mar de cristal, ruas de ouro? Eu não sei que, sabe, tem uns crentes que ficam assim, maravilhados, vai ter ouro lá, mas vai servir para que o ouro lá? Você vai vender, você vai fazer o quê? Não, pastor, eu vou deitar na rua para compensar os anéis que eu não tive. Não vai adiantar. Correto? Então eu quero dizer para vocês que crente Nutella,
Aí pode escrever, os adolescentes, que daí vocês entendem essa conversa. Crente Nutella quer ir para o céu. Crente raiz traz o céu. Tem alguém aqui que traz o céu para a terra como Jesus fez? Ele diz, quem vê a mim, vê o Pai. O Pai está em mim, eu estou no Pai. E as pessoas fazem até a reza do Pai Nosso, que é a oração do Pai Nosso. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa. Então, até na oração, se convida o reino para estar aqui, e o crente não quer convidar o reino, ele quer ir para o céu. Quem não convida o reino para vir, não vai viver o reino dos céus. Porque a vida eterna é conhecer o único Deus e a Jesus Cristo a quem? Então, resumindo... Não é para passar não, rapaz. Calma. Está sofrendo de ansiedade, a gente faz oração. Esta é a vida... Vamos repetir. Pregação. Alguém aqui já pregou alguma madeira? Pregação. Esta é a vida... Calma que o prego não foi ainda. Esta é a vida... E o que mais importa, então? O que é mais importante para você hoje? Saber. Meu irmão, se tu veio aqui para a solução do seu casamento, você está no lugar errado. Se você veio aqui para a solução financeira, você está no lugar errado. Se você veio aqui para consertar a sua esposa, está no lugar errado. Eu estou frustrando algumas pessoas. Não, hoje eu vou para a igreja porque assim, então, se Deus não fizer no meu marido... Não, espera um pouquinho. Você veio aqui para entender sobre a vida eterna. E aqui está o texto e o único suficiente, até quem está cochilando aí no fundo, saber. Que o que a Bíblia diz e o que você precisa aqui na igreja é conhecer o único Deus verdadeiro. Se tem o verdadeiro, tem o quê? E a crença gosta dos falsos. Vou fazer uma pergunta de senso. Quem aqui já colocou, com sinceridade, um trevo de 4 folhas na carteira? Sinceridade. 1, 2, 3, 4... Você só tinha de 3? Tá vendo? Nem de 4 era. Pior crença que tem ainda. 4 ali, 5 pessoas. Semente de uva. Lentilha. Lentilha, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Caramba, mano. Quem aqui já comprou um pé de coelho? De chaveiro? Chico, também você já acreditou em todos os deuses, hein, Chico? Que é isso? Meu Deus do céu, o cara era crente mesmo. Quem aqui já teve um gatinho que fica assim, ó, para dar sorte, para botar na porta da empresa? Eu vi uns legendários comprando para levar para o Brasil, nem disse nada. Falei, leva, sei de nada. Um gatinho bonitinho aqui, gatinho. Gatinho. Então, quantas coisas a gente utiliza e a gente utilizou ou utiliza porque a gente acredita que aquilo vai mudar a nossa... Vamos lá? Mudar a nossa sorte, vida. Mas vamos lá, gente. Vamos parar de religiosidade. Eu tenho que explicar sobre crença e fé, mas esse texto tem que ficar bem claro. O que Deus quer que você faça? Vamos lá. O que Deus quer que você faça? Vamos. Diga, ajude, me ensina, vai. O que Deus quer que você faça? Vamos, de novo. O que Deus quer que você faça? E a Jesus. Isso é a vida. A vida eterna, então, é igual a conhecer. Por que você não lê Bíblia? Por que você vê Netflix? Por que você estuda com psicanalistas, você estuda com psicólogos, com coach, você assiste vídeo, compra
cursos de trader, de investimento, porque você faz tudo menos lutar com veemência, conhecer a Deus. Porque se você não lê Bíblia, você tem crença, você não tem fé. Ponto final. Como vai conhecer? Como vai conhecê-lo? Se não for aos seus mandamentos, as suas escrituras, os relatos de Deus, as histórias que o Senhor, através do povo de Israel, gerou ao longo da história. Como não ler Gênesis, Êxodo, Números? Como não ler Joel, Amós, Abacuque, Obadias, Mateus, Lucas, Marcos, João? Como vai conhecer a Deus se nós não formos para as Escrituras? Dependemos de vídeos, cortes do YouTube, cortes do Instagram, meias conversas, meias pregações, e a gente vai indo em uma onda, sendo conduzido por todo o vento de doutrina, todo o tempo de entendimento, e a gente vai indo, e a gente crê em filosofia, a gente acredita em ciência, e eu faço uso da ciência, amo a ciência, estou sem voz, cadê o cara do som? Estou sem retorno. Como? Jovens que não são influenciados pelos pais a lerem a Bíblia. Asaf, quantas vezes você lê a Bíblia por dia? Um capítulo por? Porque eu quero que ele conheça. Ele tem a vida. Porque não pense que os adolescentes já estão convertidos, eles não estão. Eles estão sendo conduzidos pelo testemunho do pai e da mãe. Então, nossos filhos testemunham sim as nossas brigas em casa, nossas dificuldades, nossas discussões, esposa e marido. E isso faz parte de uma casa, de uma família. Mas os pais que não testificam a leitura da palavra, a oração, a comunhão da mesa, e não ensinam teus filhos o caminho que devem andar, eles também não vão conhecer o Deus. Então, acreditar, todos podem. Fé é só para quem conhece Ele. Porque você pode até começar acreditando, acreditar. O que é isso? No dicionário é dar crédito. Então, acreditar é dar crédito. Deus não precisa do seu crédito para ser verdadeiro. Você não tem que acreditar a Deus. Porque você dando crédito a Ele ou não, Ele é. E se Ele fizer, Ele é. Se Ele não fizer, Ele é. E quantas pessoas andam frustradas, ou ficaram frustradas, ou até se chatearam com a igreja, porque esperou que da forma que ele acreditava, a igreja seria. E eu vou dizer até mais, tá bom? Dentro dessa introdução que eu dei para vocês, essa é a primeira confusão que muitas pessoas elas fazem. Achar que fé é o mesmo que acreditar. Posso continuar? Já escreva no seu caderno que acreditar não tem nada a ver com fé. Escreva nas suas anotações. É didático. Quando você anota, você tem uma retenção de mais ou menos 50% do que está sendo ensinado. E se você ensinar depois que você aprendeu, são quase 90% de retenção. Acreditar é aquilo que muitas vezes nós colocamos no lugar da fé. Acreditar pode ser a forma mais sutil da incredulidade. Por quê? Nada traduz mais incredulidade do que a sinceridade das crenças. Então, o que eu quero dizer com isso? Uma pessoa que vive uma ansiedade, ela não está sendo falsamente ansiosa. Ela realmente, sinceramente, está vivendo ansiosamente. Uma pessoa que ela está amargurada, ela não existe um falsamente amargurado. A pessoa acredita e ela está em uma condição emocional de amargurada.
Ela está sinceramente amargurada. E ela acredita naquilo que ela está sentindo. Até aqui tudo bem? Eu sei que está um pouco quente. Então, o meu sermão, ele vai exigir um pouco do seu raciocínio, do seu entendimento. Então, você vai ter que fortalecer um pouquinho aí. Aguenta, se concentra. Eu preciso de 30 minutos. Eu acredito que 30 eu consigo. Ok? Para você parar de ter cara de limão na igreja. Que chupou limão. Beleza? Na sua casa também. Tamo junto? É nós? Eu me lembro de um evangelista que fazia isso. Vamos lá, escreva no seu caderno então. Satanás é o maior exemplo de ter uma crença sincera. Por quê, pastor? Porque ele acreditou que pelo esforço dele, pelo serviço, ele merecia um reconhecimento de Deus. E a sua crença sincera levou a ele a uma incredulidade e a queda. Então, vamos aqui. O que o diabo quer não é tirar sua crença. Pelo contrário. Ele quer intensificar. Ele quer fazer verdadeiramente que você acredite. Acredite em você, no seu potencial, na sua capacidade. Ele quer. No seu conhecimento, nas suas habilidades, na sua força, Ele quer. Ele quer fazer com que você acredite. Ele quer fazer com que você acredite que você está certo. Esse é o trabalho dele. Virar para você, realmente você está certo. E a gente gosta de ouvir isso. Quando a gente está discutindo, quando a gente tem situações, circunstâncias, realmente você tem razão. Então, quando você acredita de forma errada sobre Deus, Ele vai intensificar. Isso mesmo, acredite mesmo assim. Porque Ele não vem para distorcer as coisas de Deus. Ele vem para enganar, roubar, matar e destruir. Então, Ele vem fazer com que você acredite em você. E foi assim no Jardim do Éden, foi ou não foi? Qual foi a artimanha dele lá? Em Gênesis 3:5. No dia que você fizer, você será. Ele falou assim para ela: olha só, o dia que você fizer, você vai ser como Deus. Mas quando Deus nos criou, Deus disse assim: eu tenho um propósito, eu lhe fiz, então agora seja. Mas o inimigo não. O inimigo colocou na nossa mente, quer colocar na mente da igreja você vai ser só depois que você fizer. E aí olha só como é o sistema do mundo. Você só é dentista depois que você tem o quê? É uma consequência de uma atividade, de um esforço. Então você só é psicólogo depois de? Se formar. Então nós todos reconhecemos pessoas só depois de que ela já provou o seu esforço, sua qualidade e seus resultados. Estão comigo sim ou não? Estão comigo? E aí a gente, por estar dentro desse sistema, envolvidos nisso, nós acreditamos que Deus também é assim. Mas a Bíblia diz que Deus ungiu um homem numa faixa de 15 anos rei, quando nada tinha a ver dele ter sido rei. Deus chamou um homem, pai de multidão, quando ele ainda tinha no seu relacionamento a esterilidade. A Bíblia diz que Deus chamou Jeremias e disse: no ventre eu já te conhecia, chamava pelo nome e já te designei as nações da terra. Então Deus não trabalha, você faz para você ser. Deus já disse que você é, então agora você só precisa ser. Então nós vamos ver muita confusão ao longo da geração. Quando você vai ver
que a altura de Golias e a altura de Saul não eram muitas. O estudioso já diz que eram 30 centímetros. Por quê? Talvez você não saiba do texto, mas está escrito que Saul, ele era o homem mais alto do seu povo. Então vamos aqui pensar, isso aí está escrito em 1 Samuel capítulo 9, verso 2, tá? Ele era o mais alto. Então Golias era um gigante, mas Saul também era 30 centímetros, uma régua, era muita coisa? Dava pau, gente, vamos lá. Eu já enfrentei gente mais alta que eu, não eram uns 30, mas uns 10. Quando eu era pequeno. Ia dar uma briga boa, Golias e Saul, gente. Aí podia botar o MMA, né? Fala, como é que é? MMA, né, Azaf? Daria ou não daria? 30 centímetros você não enfrenta, não, meu Deus? Bora, no nome do Senhor. Bora! No nome do Senhor. Gente, a Bíblia relata que ele era o mais alto. Estão comigo? E por ele acreditar, o gigante ficou pequeno. Porque ele acreditou que o gigante oposto era maior do que ele. Então, significa o seguinte: acreditar pode tornar um gigante pequeno, mas a fé pode tornar um pequeno gigante. Eu acho que você não está entendendo. É difícil trabalhar com o que já está enraizado na mente do povo. Porque o que não falta hoje é acredita em você. Eu estou aprendendo, amém? Todos nós estamos aprendendo. Eu lembro que a Ardaz cantou uma canção para mim quando eu estava internado com pneumonia grave, com Covid. Acredita! Uma coisa assim. E aquilo sim nos incentiva, nos motiva, mas não nos transforma. Porque acreditar não existe transformação, só fé. Calma que eu já vou falar a diferença, vocês estão curiosos para saber a diferença. Que é tão similar, o pastor está tão assim pertinho. Se o senhor errar, o senhor não vai fazer o gol. Mas vamos lá. Até aqui vocês estão entendendo? Um gigante fica pequeno quando ele acredita. Mas um pequeno, quando tem fé, se torna. Então significa que, quando Samuel chega na casa de Jessé para ungir um rei, ele procura alguém. Quem que ele acredita? Na casa de Jessé, ele acredita de quem? Ele é quem que acredita? Vamos lá? No mais fraco, no mais aparente. Ele acredita no mais forte. E aí, ele acredita no mais preparado, no mais capacitado. Ele acredita no mais desenrolado, no mais desenvolvido. Ele olha para o irmão e fala, nossa, olha o braço desse cara. Né? E quantas vezes, né, alguns homens são enganados, né? São enganados, né? Pela aparência, né? E hoje o que não falta é job, né? Que a aparência está aí, né? Para arrastar todo mundo, destruir família. Não é verdade? Assistência aqui, ó, água de cá, toalha de lá, tá vendo, gente? Eu acho que estou ficando famoso. A gente tem costume de acreditar nos mais inteligentes, nos mais fortes. Não é verdade? E vamos lá, quem aqui acreditou que uma pessoa era uma coisa e ela não era? Levanta a mão. Vai vendo como acreditar é péssimo. Você acreditou que o marido era tudo, né? Eu estou olhando no meio do povo aqui, tá? Não é para ninguém não aqui. Vou olhar para cá agora. Você acreditou que essa esposa era tudo, né? Sabe o que a Bruna acreditou? Vou te falar, Bruna, o que você acreditou, minha irmã? Ela acreditou que ser mãe seria uma coisa assim,
do céu. Eu me lembro na hora que nasceu o segundo, o desespero dela. E aí ela veio com, ai, pastor, estou grávida do terceiro, desesperada. Ela acreditou que ia ser tranquilo. Não é verdade? Tinha uma criança no culto que estava esgoelando aqui, atrapalhando o culto. Que criança de quem que era? Eu sabia. Sabia, pelo choro, eu estava assim, eu conheço a ovelha. Atrapalhando o culto. Meu Deus, eu tinha certeza que alguns irmãos estavam assim, cara, eu vou esganar esse menino. Os líderes que querem que faça com que o culto seja tudo certinho para os visitantes terem uma boa impressão. É verdade, quem está visitando hoje a igreja? O irmão ali, o irmão, seja muito bem-vindo, viu, irmão? Cuidado que as aparências enganam aqui, tá? Então, os irmãos mais antigos da igreja, os líderes, tudo quer fazer tudo certinho, ninguém quer dar um passo errado. Não é verdade? Quem aqui concorda comigo que a gente quer fazer isso? Para o visitante chegando na igreja, ele vai assim, nossa, que igreja organizada. Mas por trás, meu irmão, tem um gente quebrando ali atrás, o pau e falando, limpa o chão. É verdade. Olha o som, o ensaio, aí a música está sem retorno. É uma guerra, irmão, os caras do rádio. Ei, olha ali, eu queria correr. Você viu que tem uns caras no rádio aí, não tem? Vocês viram? Os caras tudo no rádio. Eu pensei que a gente já estava até participando da CIA. Eu estava falando com o irmão, ele... Pera um pouquinho, pastor. Na escuta. Eu falei, que é isso, irmão? Essa igreja virou outro nível aqui, meu irmão. Estou na escuta, prossiga. Aí, o quê? Uma criança está fazendo xixi lá. Só um minuto, peraí. Deixa eu ver aqui. Eu achei incrível, os caras tudo no rádio. Comunicação 100%. Aquele pessoal lá, tudo no escuro lá, ó. Tudo no rádio. E aí, esses irmãos, quando vê uma criança chorando no meio do louvor, eles ficam assim, ó. Ai, pega ou não pega? Pega ou não pega? Meu Deus, está atrapalhando. O visitante vai ver, nossa, que igreja bagunçada. É. E você acredita que pensando nisso, eu estava no meu gabinete rindo? Que eu fico imaginando, porque são 15 anos, pastor, cuidando de igreja. Eu fico pensando assim, a Brenda deve estar coçando o pé para pegar esse menino e acalmar ele. Eu acho que a Megumi já está, ai. Eu comecei a imaginar os irmãos, sabe, que eu conheço. E se você acreditou que tudo era tudo tranquilo, não é. É uma luta e uma bagunça. Os irmãos chegam no ensaio correndo aqui, meu irmão, liga som, cai som, liga energia, cai o ar-condicionado. É um desafio. Porque nós não estamos aqui porque nós acreditamos. Nós estamos aqui por causa de fé. E fé é relacionamento com Deus. Jessé, ele achou que era o forte. Aí Deus falou assim, eu não vejo como os homens veem. E é por isso que é tão desafiador para os crentes abrir mão dos estereotipos. Às vezes chega um irmão com tatuagem na cara, o irmão fala, ih, rapaz, você é satanista, ó. Mas o cara é mais crente do que o que está engravatado. Fala a Deus. Às vezes chega uma irmã visitando a igreja e ela viveu uma vida que nem a gente viveu. E a roupa dela está apertada, o decote está aparecendo e tudo mais. Aí, irmão, periguete isso aí. É misericórdia. É misericórdia. Diga misericórdia. Misericórdia do irmão que está pensando, né? Não da irmã que está chegando. Mas a gente tem essa mania de acreditar que a igreja deveria ser de parede branca. De acreditar que o pastor deveria ser um homem bem gordo, barrigudo, de terno e gravata, com a camisa para fora. A gente acredita em tanta coisa. Mas não estamos aqui para acreditar em nada e nem em ninguém. Gente, para de rir para ficar mais sério a pregação um pouco.
John Wesley disse: a fé não apenas uma crença racional, mas uma confiança de coração em Cristo. João Calvino disse: a fé não consiste em ignorância, mas em conhecimento. Não apenas em acreditar que Deus existe, mas em conhecê-lo como Pai. Então a chamada da nossa fé é conhecer a Deus. Ele ou eu não quero saber da sua roupa, do seu brinco, dos seus cílios, dos seus lábios. Da sua chapinha, da sua progressiva, da tinta A ou B do seu cabelo, se está de vestido, de sovaco raspado ou peludo. Essa é a verdade, nua e crua.